Olá, aqui é o professor Edgar, dando continuidade ao treinamento em simulador virtual. Nessa videoaula 3, vamos estudar leis de Kirchhoff para tensão e vamos fazer uma interpretação, uma análise de um circuito montado e simulado no Multisim. Um circuito com 3 fontes, alguns resistores. Vamos comparar valores medidos e calculados. Vamos interpretar esses valores e fazer uma transcrição da equação do circuito. Antes de iniciar, vamos aprender como inserir fontes DC no Multisim. O circuito que eu vou analisar é esse aqui. Então, veja, eu tenho aqui 3 bipolos geradores e 3 bipolos receptores. Este aqui já é o circuito polarizado. Foi obedecido o sentido convencional da corrente, sentido horário. Então, vamos ver como é que se insere baterias, como é que se insere fontes DC no Multisim. Veja, eu tenho aqui E1 insere com E2, e está em oposição a E3. Vamos ver, então, qual seria o resultado final somente dos bipolos geradores. Para inserir fontes DC, uso essa opção aqui, Power Sources e DC Power. Veja, eu tenho AC Power e aqui DC Power. Me aparece aqui o símbolo da bateria. Então, vou colocar 3 baterias aqui, que no caso seriam os meus bipolos geradores. Observe aqui, então, que este E1, esse bipolo E1 está em série com o bipolo E2. Então, eu posso fazer essa interligação. No entanto, o que vai ocorrer aqui é que está em oposição a E3. Então, antes de interligar, eu tenho que fazer a inversão de E3, que seria esse aqui. Selecionei, Ctrl R, ou eu posso utilizar essa opção aqui, ó. Vamos agora fazer interligação. Esse aqui é 12 volts, que seria 1. Esse aqui é 2, 6 volts. Então, duplo clique. 6 volts. Ok. Duplo clique. E aqui, 9 volts. Ok. Se eu não quiser dar o duplo clique, vamos lá, recapitulando. Propriedades, vai me abrir exatamente a mesma janela de diálogo. Vou colocar um terra aqui. E vou medir. Vou utilizar então o multímetro. Ajustar ele para medir tensão. Duplo clique. Está ajustado para medir tensão. Simular. 9 volts. Então, exatamente, eu tenho aqui 12 mais 6, 18, menos 9, 9 volts. Eu já tenho esse circuito montado para ganhar tempo. Vamos então dar uma analisada no circuito e analisar a equação do mesmo. Eis aqui o circuito montado. E vamos agora estudar a equação do circuito. Eu vou aplicar então leis de Kirchhoff. Corrente I circula nesse sentido, sentido horário, ou sentido convencional.
E aqui estou fazendo, então, escrevendo a minha equação. E1 menos R1i menos E2 menos R2i menos E3 menos R3i. Então, desenvolvendo a equação, eu vou chegar a uma corrente de 22,5 mA. A partir daqui, eu posso calcular a tensão em cada resistor. Então, nesse resistor aqui, eu tenho uma tensão de 4,5 volts. Aqui, uma tensão de 2,7 volts. E aqui, uma tensão de 1,8 volts. Vamos lá, então. Vamos medir a tensão em cima de R1. Eu teria que ter 4,5 volts. Vamos dar uma colocada no instrumento aqui. Duplo clique. Já configurado para medir tensão, vamos simular 4,5 volts, que é esse cálculo que nós acabamos de fazer. E assim por diante. Vou medir 2,7 volts aqui e 1,8 volts aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou apresentar para vocês o circuito com todos os instrumentos. Só que antes, eu queria mostrar para vocês como é que se faz a inserção de um amperímetro no circuito para medir corrente. Veja, para medir tensão, nós temos que colocar um voltímetro em paralelo com o dispositivo que eu quero medir a tensão, no caso aqui o resistor. No caso do amperímetro, que eu quero medir a corrente no circuito, eu tenho que colocar ele em série. Então, eu vou eliminar esse fio e vou colocar outro multímetro. Vou configurar ele para medir corrente. Veja a identificação dele, XMM2, XMM2, medir corrente. Esse aqui, tensão. Vamos então simular 22,5 mA, que é exatamente esse cálculo aqui. Aqui nós fizemos de 22,5 mA. E aqui são as potências que são desenvolvidas em cada um dos bipolos receptores ou em cada um dos resistores. Eu vou mostrar então o circuito com todos os instrumentos interligados. Aqui estão os instrumentos interligados. Vou desligar e religar o meu simulador. Os cálculos são rigorosamente iguais. Vamos aqui criar uma situação hipotética. Vamos supor que esse resistor aqui abra. Qual seria a tensão que eu mediria entre esses dois pontos? Veja bem, como é um circuito série, o que a gente já vai presumir de imediato é que se abrir o resistor, eu vou ter praticamente uma corrente nula aqui. A corrente que eu vou ter aqui é insignificante, mas ela vai existir em função da resistência que existe interna dos instrumentos. Principalmente no caso aqui, estando esse circuito aberto, entra em evidência a resistência desse instrumento aqui. É só clicar aqui, a gente tem uma ideia.
tem a resistência do voltímetro a 1 gigaohm. Embora ela seja elevada, ela existe. E a gente vai observar que a corrente é da ordem de nanoamperes. Vamos lá, então. Como é que eu faço para simular isso aqui? Veja bem, deixa eu voltar aqui. Ó, esse resistor aqui tem uma potência de 101,25 miliwatts. Ele desenvolve uma potência de 101,25 miliwatts. Esse resistor aqui ele tem uma configuração já padrão, que é padronizada na biblioteca do Multisim. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Já é para 1/4 de watt, ou seja, 250 miliwatts. Eu vou fazer então o seguinte, eu vou colocar aqui 50 miliwatts, que é metade daquela potência que nós havíamos calculado, em torno de 100 miliwatts, e vamos ver o que acontece. Presta atenção, vou ligar o meu simulador, presta atenção. Observe que o resistor queimou. Então veja que ele apresenta aqui como aberto. O que vai acontecer aqui? Ó? Corrente praticamente da ordem de nanoampere. Ó. Tensão aqui microvolts. Nanovolt aqui. Então, porque a corrente é muito baixa. Então praticamente você pode considerar como zero. E aqui, olha, nos terminais desse resistor aqui eu vou medir os 9 volts, que é exatamente o valor total dos meus bipolos geradores interligados, que nós vimos logo no comecinho da videoaula, que eu coloquei as 3 baterias e o resultado da medição foi 9 volts. Vamos então retomar aqui. Veja, eu coloquei 50 miliwatts, ou posso colocar isso aqui, ó, 0,05 watts. Aliás, na realidade seria 0,05. Vamos lá, então. Estava 0,25. E eu vou deixar, então, como 250 miliwatts. Isso aí é questão de preferência. Como você se adapta melhor na hora de escrever unidades de medida. Vamos dar um OK. Vamos simular. Ele vai recuperar o resistor. E agora está tudo certinho. Funcionando direitinho. Então veja que o Multisim ele tem grandes recursos para você aprender de fato, desenvolver cálculos em eletrônica. É o que nós fizemos aqui agora. Ok, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês no momento. Obrigado por ter assistido esta videoaula. Obrigado pela paciência e até uma próxima videoaula. Bye!